No meu entendimento, a decisão foi equivocada. Tinha que ter prevalecido a decisão do campo de jogo. O árbitro ele tem autonomia. Se ele entendeu como pênalti, no lance interpretativo, ele tinha que ter bancado a decisão como pênalti. Né? Aí houve uma interferência do VAR de uma maneira desnecessária. Para mim não foi pênalti, mas é uma questão interpretativa. Vai da discussão. Se ele entendeu como pênalti, tinha que ter bancado. O que faz com que tenha essa polêmica toda, desde sábado à noite, quando várias manifestações dos torcedores, dirigentes, né, do São Paulo com relação a esse lance, é porque quando é que efetivamente o VAR vai participar? O tempo inteiro, de vez em quando, em lances similares, como aconteceu lá no jogo do Criciúma e Fluminense, onde teve uma interferência e uma participação onde o VAR entrou e de uma maneira acertada ou não, mas participou e o árbitro acatou a decisão dele. Né? Quais serão os momentos que realmente nós, da própria imprensa, vamos entender que vai ter a participação do VAR? Porque até então está uma bagunça. Né? E a forma como o VAR se apresenta no Brasil, ela é completamente contrária a tudo que a FIFA, né, apresentou como se fosse uma solução. No Brasil não tem sido solução. No Brasil tem sido uma confusão de interpretações e até de esclarecimento de qual o momento ideal, quais as situações que realmente o VAR vai participar. Eu vou... É porque eu gosto de pontuar isso, porque as pessoas precisam entender que uma coisa é o uso da ferramenta, outra coisa é a análise da tomada da decisão. Então, quando o Márcio Chagas diz que para ele não foi pênalti, é uma coisa, é interpretação diferente da do Luiz Flávio de Oliveira no campo. Outra coisa é a chamada que foi do Péricles Bassols, e aí tem muita gente, eu preciso fazer esse esclarecimento aqui, muita gente que... porque o Péricles Bassols foi comentarista nosso nas últimas 2 temporadas passadas, que a gente acha que é isso, que é aquilo. Cara, uma coisa é a nossa análise dele enquanto juiz de vídeo, outra coisa era quando ele era nosso companheiro de transmissão aqui. Luiz, e uma coisa não vai interferir na outra, pô. Como não interfere... Rapidinho, Formiga. Como não interfere na nossa análise aqui... todo mundo aqui tem o time, o Formiga tem um time, eu tenho um time, o Mauro tem um time, o Certeza tem um time, até o Márcio Chagas tem um time, tá? Até o Márcio Chagas tem um time. Uma coisa é, isso não interfere na nossa análise aqui. Então, assim, o fato de eu gostar, e eu gosto pessoalmente do Péricles Bassols, isso não interfere em eu achar que ele acertou ou ele errou. É como eu me comporto. E eu, pessoalmente, tenho até uma opinião diferente da do Márcio Chagas, tá? Eu acho que, foi um pênalti que para mim não é pênalti nunca, então tem que chamar, mesmo que o cara tenha que interpretar, para mim tem que chamar. Mas é como eu encaro, mas assim, respeito, obviamente, demais a opinião do Márcio, e é assim que vamos seguir, gente. E aí, Márcio, para a gente ir para o lance que também gerou, inclusive, uma expulsão do Rigoni, que também não tem o que se discutir, ele chamou o árbitro de ladrão, que árbitro que vai suportar, que ser humano não vai expulsar. Se alguém me chamar de ladrão aqui, eu mando tirar da chamada. Entendeu? Não existe isso. Então a expulsão não tem nem o que se discutir. Com erro e com acerto. Com erro e com acerto, tá? O cara acertando ou errando não importa. Mas eu quero ir para a definição do lance. Primeiro, do lance do impedimento, se a chamada do VAR foi correta, do impedimento do Miranda, que acabou sendo marcado, e se a tomada da decisão do Luiz Flávio, que é quem tem o poder de dizer se estava ou se não estava, de definir se o gol foi legal ou ilegal, se a decisão do árbitro foi correta ou incorreta, Márcio Chagas. Bom, no meu entendimento, esse é mais polêmico do que o outro, porque o Miranda está em posição de impedimento. Né? E no momento que ele salta, ele faz menção de tentar cabecear, ele não chega a tocar na bola, pelo que a gente observa depois, mas ele interfere na ação do adversário. Então, aí ele caracteriza, sim, a participação na jogada, o que de fato faz com que, no meu entendimento, tenha sido tomada a decisão correta de invalidar o que seria o gol. Então, esse lance, sim, o VAR tem que chamar, porque ele está na posição e ele, ao saltar, ele está demonstrando vontade, né? Está demonstrando interesse em jogar. Então, ele está interferindo na ação do adversário e a gente pode observar lá que tem vários jogadores do Palmeiras envolvidos na jogada. Voltando no lance do pênalti, só para simplificar, assim, porque ficou, daqui a pouco os nossos amigos que estão aí na audiência fiquem na dúvida. Opinião Márcio, que diz que não foi pênalti, mas eu respeito a decisão do Paulo César. Respeito a decisão do Luiz Flávio.
né? E eu tenho que respeitar a decisão do campo de jogo, porque ele está com a visão privilegiada dentro do campo de jogo. Houve um contato entre os jogadores. No meu entendimento, não foi, mas eu tenho que respeitar a decisão dele. E isso tinha que ter sido conversado antes, para que não ficasse essa dúvida, até para não gerar todo o desconforto que aconteceu depois das manifestações. O Pérez podia ter interferido, sim, mas não precisava ter chamado. O que tu interpretou aí? Foi pênalti? Para mim foi. Bom, eu daqui não foi. Mas aí ele diz, eu vou bancar. Porque o grande problema da arbitragem brasileira hoje é tentar fazer um jogo perfeito. E o jogo nunca vai ser perfeito. Vão ser minimizados os erros. Agora, perfeito não vai acontecer. E aí, quando também, para agradecer a participação do Márcio, que foi muito, muito, muito valiosa, se tivesse sido dado o pênalti aqui, se o pênalti tivesse sido dado, eu tenho poucas dúvidas que a retórica seria, cara, como é que o VAR, eu estou falando sério, como é que o VAR não chama num pênalti como esse? Eu não tenho dúvida que a retórica, a discussão seria do outro lado. Porque, como brilhantemente escreveu o Mauro Betti no blog na Jovem Pan, esse também... Na TNT também. Foi na TNT também. Então, os dois. É lance de interpretação, e cada um vai ter uma interpretação diferente. A gente está discutindo coisas distintas. Uma discussão da utilização da ferramenta e outra é uma discussão da análise do lance em si. Então, cada um vai ter direito à sua interpretação e eu acho que isso é importante, a gente respeitar as interpretações, como, na opinião do Márcio, o Chaves deveria ter sido respeitada a interpretação do Luiz Flávio de Oliveira no campo e não ter sido chamado o árbitro de vídeo.